vocês estão? Aproveitando muito nossa disciplina? Infelizmente está chegando ao fim, né? Agora nós vamos aprender sobre a microbiologia de frutas e hortaliças e também sobre os micro-organismos indicadores. Ok? Vamos para a nossa quinta e penúltima aula. Então, na temática da nossa videoaula número 5, nós vamos ter os temas da aula 6 e 8 da apostila, né? Como temática, vamos apresentar microbiologia de hortaliças e frutas e também micro-organismos indicadores. Então, como objetivos desta aula, nós temos que reconhecer os principais micro-organismos relacionados com a contaminação e alteração de frutas e hortaliças, conhecer os principais micro-organismos indicadores de contaminação e qualidade sanitária dos alimentos. Então, como uma introdução, né, rapidamente aqui, falando principalmente sobre as frutas e hortaliças, né, nós sabemos que dentre a produção dos alimentos, né, a produção de frutas e hortaliças é a que tem um maior contato com o ambiente, né? Por maior parte do tempo ela está em contato direto com o ambiente e devido às suas dimensões de produção é de difícil controle, né? Microbiológico. Então, como a maioria dos outros alimentos, ela vai possuir uma microbiota típica ou natural, né? Onde a partir do conhecimento dessa microbiota típica ou natural, nós conseguimos detectar, por uma análise minuciosa, micro-organismos que são diferentes daquele ambiente de produção, né? E daí os micro-organismos indicadores. Então, na microbiologia de hortaliças e de frutas, nós temos alguns cuidados, né, a serem observados, né, que são fontes de contaminação, como na pré-colheita, né, ou durante o cultivo do alimento, que podem ser que são potenciais fontes de contaminação, na realidade, desses alimentos, o solo, o ar, pássaros e insetos, né, ou outros animais, água de irrigação, os manipuladores e esterco, né? Então o esterco, como todo mundo sabe, né, ele é baseado nas fezes produzidas por animais. E aí, como a gente já viu, né, na microbiologia da carne principalmente, as fezes ela tende sempre a ser uma fonte de contaminação porque descarrega toda a microbiota do aparelho digestivo do animal, né? Então esses estercos eles precisam ser bem curtidos, ser bem tratados para que estejam em qualidade adequada para a utilização no cultivo de frutas e hortaliças, né? Então aqui nós vamos ter o solo, né, como um potencial fonte de contaminação, onde é que demonstra um fungo infectando um fruto de tomate que toca o solo, né? Também os insetos, né, que podem causar injúrias, e como a gente já viu anteriormente, essa injúria é uma porta de entrada para micro-organismos. Os manipuladores, que devem ter uma observação, principalmente quanto à higienização na hora de pegar nesses alimentos, o próprio esterco, e aqui uma importante fonte de contaminação é a água, tá? De irrigação. Então, é muito importante sempre utilizar na produção de alimentos, de qualquer alimento, água de boa qualidade, né? Água devidamente tratada. Então, esses são cuidados que devem ser observados na pré-colheita. Durante a colheita, nós vamos ter aí novamente o solo, o ar, as caixas e os caixotes,
as bolsas e cestos, e também os manipuladores como principais fontes de contaminação. Então aqui a gente vê, né, esses cestos, eles precisam, assim como os manipuladores, estarem em condições adequadas de higienização, né? E isso que eles estão fazendo aqui, essa prática, traz um grande risco à qualidade do fruto, né? Pois nesse contato com o solo ele pode vir acabar contaminando. Então aqui também a gente tem alimentos que são cultivados diretamente no solo, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de esterco a ser utilizado e também a manipulação direta e os demais utensílios da colheita. Então esses são cuidados que devem ser sempre observados durante a colheita. Na pós-colheita a gente já tem mais aí dois tipos de comercialização, não é? Então temos dois focos diferentes em questão do ponto de vista microbiológico. Nós temos tanto o processamento industrial, quanto as feiras livres, né? Então o ideal é que a gente tenha alimentos, frutas e hortaliças bem acondicionados, né? Sem estarem encostando no chão ou em potenciais fontes de contaminação e que sejam de preferência bem conservados em sacolas adequadas, né? Já no processamento industrial, a gente vai ter que ter o maior cuidado, principalmente com a água de lavagem e os manipuladores. É isso? Então, primeiro, o alimento, a fruta e a hortaliça, ela deve ser bem lavada, depois processada, né, aqui centrifugada para retirar o excesso de água, e aqui padronizada, onde aqueles frutos que estão apresentando injúrias, contaminação, eles devem ser devidamente separados. Então, os cuidados no pós-colheita, né, é essencial, porque a maior parte da microbiota de frutas e hortaliças é composta por micro-organismos contaminantes introduzidos em etapas de processamento, principalmente o transporte e a manipulação. Então, dentre os micro-organismos contaminantes, né, nós temos aí um exemplo, a salmonela, né, que é uma das principais contaminantes causadoras também de algumas patologias, em algumas doenças e infecções em humanos, daí a importância dela. Tá? Na microbiota natural, nós vamos ter as pseudomonas, a Listeria monocitogenes, a Escherichia coli, a Alcaligenes, o Flavobacterium, micrococos, coliformes e bactérias láticas, né? Além desses, naturalmente, os alimentos eles podem ser infectados por protozoários patogênicos, como o Cryptosporídeo, algumas espécies, né? Algumas espécies também de amebas, como a Entamoeba histolítica e a Giardia, e também o vírus da hepatite A. Tá? Já a microbiota deteriorante, as principais envolvidas são fungos, né, bolores, como a Alternaria, a Botrytis, a Diplôdia, a Monilínea, o Penicílio, o Formófides, o Rhizopus e a Esclerotínia. Tá? Dentre as bactérias, nós vamos ter as ervíneas e as pseudomônias. Ficou terrível isso aqui, mas tudo bem. As bactérias ervíneas e pseudomônias. Tá? Então, obviamente, como nos demais, né? Algumas alterações as alterações nas frutas e hortaliças vão estar diretamente relacionadas a algum tipo de micro-organismo. E aqui, diferente da maioria dos outros alimentos, há sim uma relação, uma preferência comprovada entre
a alteração causada num determinado fruto ou hortaliça, né, com determinados tipos de micro-organismos, ok? Então lá na apostila vocês vão encontrar essa tabela aqui, que detalha alguns frutos e hortaliças, as alterações observadas e os principais micro-organismos relacionados, né? Então é quase que certo você identificar o tipo de alteração no produto que você está observando e determinar qual é o micro-organismo envolvido com a maior probabilidade de acertar. Então, a deterioração de alimentos nem sempre está associada, ou seja, na verdade, na maioria das vezes, não está associada a um desenvolvimento de uma infecção ou uma doença no consumidor. Mas sim elas estão mais diretamente relacionadas a perdas e prejuízos econômicos. Tá? Então, um setor de alimentos que produz grande desperdício. Né? Então, há um grande descarte de alimentos no setor de frutas e hortaliças. Então, o Brasil é previsto, né, considerado, estimado, que o Brasil joga cerca de 41 mil toneladas de alimentos por dia. Né? Então daí a gente tem que fazer uma pausa aqui e vocês, como futuros técnicos em alimentos, devem sim utilizar a prática dos 5 R, né? Que é reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar, sempre. E principalmente aqui o repensar. Como a gente pode trabalhar ou manipular esses alimentos, diminuindo o desperdício, né? Daí a gente passa para nosso segundo tema de aula, que é o micro-organismo, que são os micro-organismos indicadores, né? Onde a definição desses micro-organismos indicadores é feita a partir do conhecimento, né, de uma microbiota típica. Né? Então, micro-organismos indicadores vão ser grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre ocorrência de contaminação fecal, presença de patógeno, deterioração potencial do produto, condições sanitárias e falhas de processamento e pós-processamento. Ou seja, você deve conhecer o que é típico daquele alimento e daí você, detectando outro organismo, você acaba percebendo algumas informações a respeito do processamento ou do tipo de produção do alimento. Então, os critérios para um micro-organismo ser considerado indicador é ser de rápido e fácil detecção e quantificação, ser facilmente distinguível da microbiota do alimento, ou seja, tem que ser diferente da microbiota nativa, não ser contaminante natural do produto, estar presente sempre quando o patógeno associado estiver, apresentar necessidades e velocidade de crescimento semelhante às do patógeno, ter velocidade de modo semelhante ou levemente superior à do patógeno e ter contagem correlacionada com a do patógeno. Então aqui fica o alerta que um micro-organismo, para ser considerado indicador, ele precisa ter alguns desses critérios, né? Mas não todos eles. Né? Obviamente que quanto mais critérios tiver, mais específico esse micro-organismo será para a indicação desejada. Então, a aplicação dos micro-organismos indicadores, eles podem ser indicadores de contaminação fecal, né? Indicadores de condições gerais, né? E outros tipos de indicação. Né? Então, a contaminação fecal ela é diretamente relacionada à avaliação do alimento e à detecção de patógenos entéricos. Né?
E daí se dá a quantificação de coliformes fecais, coliformes totais e enterococos. Já os gerais, a gente aplica mais a avaliação da matéria-prima, do processamento e da presença de patógenos e deteriorantes. Então, daí a gente pode fazer a contagem de bactérias totais mesófilas, as bactérias psicrófilas e termófilas e as bactérias anaeróbicas. Essas são consideradas a contagem padrão. Né? A contagem padrão de alimentos, né? Para verificar a contaminação de alimentos e avaliação de processamento. Mas também pode ser utilizados alguns bolores e leveduras. Né? Então, para outros tipos de avaliação, nós podemos aplicar como funções específicas de higienização Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus e os esporos de termófilo, né? E também aqui alguns bolores quando se dá avaliação de superfícies de manipulação de alimentos. Então, alimentos com elevada contagem microbiana têm grande possibilidade de conter um patógeno associado, além de propiciar condições para o crescimento e desenvolvimento de outros micro-organismos, patógenos ou não, pela produção de metabólitos que alteram o alimento e favorecem o crescimento de outros micro-organismos. Então, galerinha, aqui a gente conclui nossa quinta videoaula, né? E eu tenho que alertar mais uma vez, estamos pertinho de finalizar nossa disciplina, fiquem atentos aos prazos, façam todas as atividades do AVA, não deixem de seguir nosso guia de estudo e qualquer dúvida sobre a nossa disciplina, não esqueçam de observar a nossa guia geral da disciplina de microbiologia dos alimentos. Então, até a próxima!